estamos aqui para trazer algo que o Senhor colocou no nosso coração. Como algumas pessoas sabem, a gente veio de um retiro, eu e a Aline, agora esses dias, né? A gente se ausentou, fizemos uma logística para poder estar nesse retiro. A gente trabalha e fica difícil, né? Mas a gente fez um possível ali, chamou a sogra daqui, a sogra também ajudou. Vieram para nossa casa ali e a gente pôde ir, né? A nossa filha não estuda em Ilhota, daí tem essa logística de passa van, tem que levar na van e tudo isso. Quem tem filho em idade escolar sabe como funciona isso, né? E a gente foi, o objetivo era ter comunhão com outros pastores, aprender, né? Aprender com o Senhor, que a gente aprende todo dia. E a gente foi, a gente fala que a gente riu, chorou, apanhou, riu, chorou e apanhou. Porque a gente apanha. E apanha chorando, e apanha rindo. Mas tudo é para a honra do Senhor, e isso é aprendizado. Porque nós precisamos aprender. E algumas coisas a gente achou bem importante passar para a igreja. Uma delas é sobre missões, um lugar muito legal, um lugar simples, mas muito aconchegante. A glória de Deus se fazia presente. Então, as ministrações, quem ministrou? As ministrações foram simples, né? Foram tricotomia do corpo, alma e espírito, né? Um trabalho sobre corpo, alma e espírito. Teve palestras sobre o corpo, o nosso cuidado com o corpo. Palestras também falando sobre a alma, sobre personalidade, temperamentos, maturidade, né? E depois veio aquelas pancadas assim da questão espiritual, né? Mas isso é importante porque nós precisamos crescer dia após dia. Nós não sabemos tudo. Todos nós que estamos aqui, nós estamos dispostos a falar daquilo que o Senhor coloca no nosso coração, mas nós também precisamos. É um aprendizado diário, e ali a gente pôde ver também que nós estamos ligados à Nação Forte aqui, uma igreja de Brusque, pastor André, uma pessoa de Deus, e a gente sentiu comunhão com os pastores lá, nos sentimos em casa, porque nós estamos entre irmãos, nós vamos morar junto na glória, e esse é o objetivo, né? Romper essas barreiras das placas, né? Estarmos num único objetivo, numa única fé. Assim como os jovens vão estar aqui no baú, é isso, semana que vem, vão estar lá louvando ao Senhor, o grupo vai estar lá, fazendo a nossa parte como corpo de Cristo. E nós estivemos lá e eles falaram sobre uma coisa que a gente não vai conseguir fazer ainda, porque nós somos pequenos, aquilo que eu falei sobre enviar missionários, né? Nós ainda somos pequenos, nós não conseguimos isso, né? Igrejas grandes têm feito grandes. E eles têm lá, e eles estiveram no Nepal, o pastor André falando, e aquilo corrói o nosso coração, vem de encontro, porque, segundo ele, crianças são trocadas lá por um prato de comida. Elas são trocadas, já são vendidas na sua infância para prostituição. Algo que choca o nosso coração, como diz ali, eu fiquei enjoada de só ouvir. E hoje pela manhã eu comentando com a minha irmã, ela falou, sim, mas a nossa igreja também está enviando agora o pastor, a Gabriela e esqueci o nome do pastor lá, o casal de pastores novos também estão indo para lá, e agora a Nação Forte vai enviar um casal, os filhos do pastor André, a filha e o genro, recém-casados, e vão nessa missão. Não vão fazer missão em Orlando, né? Não vão fazer missão em Miami, nem no Canadá, nem em cidades que é fácil, né? Vão fazer missão no Nepal. Realmente é fazer missão, né? Lugares que não desejaríamos estar, com todos os problemas que temos na nossa nação. No Brasil ainda nós podemos adorar ao Senhor, e podemos ver que essas coisas ainda não, embora sejam faladas, essas coisas que acontecem não é tão descarado assim, né, como é lá, porque é cultural. E eles vão e eles compram essas crianças. Eles compram essas crianças. E eles cuidam dessas crianças. Então nós sentimos no coração de talvez ajudar
fazer uma divulgação aqui para ajudá-los, né? Com pequenas quantias, nós sabemos que não podemos ajudar muito, mas vamos fazer de coração. Amém, igreja? Você acha que nós devemos fazer isso? Se nós não podemos ir, nós podemos ajudar quem vai. E eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. E ver pessoas na flor da idade se propor a fazer isso, pessoas que têm um futuro, que têm condições, que têm um futuro, se propor a fazer isso, a gente fica com a sensação de que a gente nunca fez o suficiente. Então, é isso uma das coisas que eu queria passar para você. Foi bênção, nós vimos o lugar, começamos com a irmã Dai e com o Adriano, que achamos muito legal a estrutura. Numa dessa, quem sabe a gente conseguir levar os casais para lá, é ali em Florianópolis, um lugar para ministrar os casais, um lugar que boa alimentação, boa refeição, e a gente poderia passar um ambiente lá, né, em família, né? Quem sabe? Vamos orar ao Senhor, vamos avaliar, vamos ver os custos, né? Pagar, sei lá, um ano, fazer um pagamento aí de um ano, que não vai sair caro e no final vai abençoar a todos que forem, amém? Então abra sua Bíblia comigo em Provérbios 4, verso 20 a seguir. E engraçado que quando eu cheguei lá eu mostrei para a Aline, olha, essa é a minha mensagem que eu estou no meu coração para pregar domingo. Não tem nada a ver exatamente com o que está aqui, né? Mas vai falar sobre uma coisa que a gente precisa fazer. Provérbios 4, verso 20 ao 27, que fala assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que ele se afaste dos seus olhos, guarde-o no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Afaste de você a falsidade da boca, mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está distante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém? Senhor Deus e amado Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para falar daquilo que é verdadeiro, daquilo, Senhor, que é vida para as nossas almas, daquilo que, Senhor, que nós precisamos ouvir e guardar no nosso coração, a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha a falar conosco, amém? E nessa manhã eu falando ao Senhor, porque a gente apanha e daí a gente vai falar com o Senhor e pensa, Senhor, meu Deus, mas era tão fácil eu ter ficado na adoração, né? Daí Ele me disse assim: mas quem te mandou sair da adoração? Porque a adoração vem primeiro. A adoração vem primeiro. A gente tenta fazer com os nossos braços, né? Tenta projetar, tenta construir. Mas o que a gente constrói, e eu falo disso porque isso para mim é natural, a construção é natural. A gente tenta colocar no papel os sonhos das pessoas. Coloca lá numa planta. Por menor que seja o sonho da pessoa, ela está colocando ali, depositando ali todas as suas expectativas que ela vai construir aqui. Isso é muito natural para mim, falar sobre construção. Mas o Senhor quer que nós venhamos a gerar. Isso nós aprendemos, nós não construímos aqui. Nós geramos. Porque tudo que nós geramos tem vida. Nós precisamos gerar, porque tudo que nós geramos no Senhor tem vida. Tudo que o Senhor gera tem vida. O homem constrói, mas o Senhor gera. E nós precisamos gerar no Senhor. E o Senhor falou para mim: quem te mandou sair da adoração? Sol maior. Tem uma canção que vai falar assim, ó:
David Keelan. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Nós nunca devemos sair da adoração. Primeiro adorar ao Senhor, porque a gente quer fazer, a gente quer mostrar resultados. A nossa vida nos cobra isso, mas no Senhor é diferente. O Senhor, nós precisamos entender que é diferente, e nós precisamos prestar atenção nas palavras do Senhor. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Salomão aqui, ele está falando para o seu filho, mas essas palavras ecoam a mim e a você. Escutar, ter o ouvido inclinado ao Senhor, um chamado a uma escuta ativa e humilde no Senhor, reconhecendo a sabedoria que vem dEle, reconhecendo que tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nós somos diferentes do mundo, mas quando nós vimos isso, nos mostra que as palavras, mesmo faladas e faladas e faladas, se nós não atentarmos, elas não penetram no nosso coração. Salomão fala isso meio que direto ao seu filho, mas quando nós vimos que ele tem a chance de assumir o trono do seu pai, ele já faz tudo direito, tudo errado. As palavras passaram pelo seu ouvido, mas não ficaram no seu coração. Roboão, o filho dele, ele se propõe a ouvir o que o povo pediu, e o povo disse: não, os impostos estão muito altos, está tudo muito alto, o seu pai nos forçou, nos colocou num jugo muito pesado aqui. E Roboão pede um tempo ao povo, e ele se reúne com os anciãos, e os anciãos dizem: a voz de muitos conselhos, né, te dá a resposta certa. Pessoas sábias, ele se reúne com as pessoas mais sábias, e essas pessoas dizem: traz o povo para ti, reduz essa carga verdadeiramente, tu vai ter o povo contigo. Mas ele prefere ouvir aqueles jovens da sua juventude que o serviam. Quem te serve, muitas vezes, ele não vai dizer o que tu precisas ouvir. Quem está ali trabalhando para ti, muitas vezes não vai dizer o que tu precisa ouvir. Ele vai dizer apenas aquilo que ele não quer te ferir, não quer te magoar. Então ele diz: não, vai lá e faz. Diz, se o dedo do teu pai fosse tamanho do dedo mínimo, diz que o teu é do tamanho da tua cintura. E Roboão, ele não ouve os ensinamentos que o pai o havia deixado, ele vai lá e sobrecarrega o povo de imposto. E aí você já sabe, o reino é dividido. Jeroboão, que estava fugido, vem e assume parte do trono, a maior número de tribos. E por uma ordem, lógico, por um propósito divino, o reino é dividido. Então o filho, que era para ouvir os sábios conselhos do pai, ele não ouve. E ele se distrai ouvindo o conselho daqueles que andavam com ele, mas não tinham sabedoria suficiente. Isso acontece muito na juventude, né? E essas distrações nos tiram do propósito.
As distrações do mundo nos tiram do propósito. E o mundo está cheio de distrações, nos distraímos dia após dia. E a gente sabe que a gente às vezes perde o fio da meada numa escola, num banco de sala. A gente perde e começa a conversar, né, Manuela? A gente começa a conversar com as amigas. Acontece comigo também, eu falei para a Manu, porque ela está no banco da escola, eu sei como funciona isso. Se distrai e quando vê passou o conteúdo e daqui a pouco se distrai, daqui a pouco tem que correr atrás. Mas na vida a gente sabe que a gente consegue correr atrás, quem é professor aqui sabe, né? Acontece com os alunos isso. Mas na escola a gente consegue correr atrás, mas na vida muitas das vezes a gente se distraiu, passou e a gente perdeu. E a gente errou e às vezes para a gente consertar, por uma distração, por não ouvir as sábias palavras, por não prestar atenção nesses ensinamentos que foram nos passados aqui, ou até mesmo pelos nossos pais, a gente se perde. Verso 21, não deixe que ele se afaste dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, ou seja, não perca de vista esses conselhos, esses ensinamentos, deixe visível, guarde profundamente, deixe essas palavras visíveis, ou seja, obedeça. Uma forma de deixar essa palavra visível é obedecer. E obedecer nós entendemos que é melhor que sacrificar. Samuel vai falar isso. Porque o povo errava. E queria sacrificar para restaurar os seus erros. O povo errava e queria levar o melhor bezerro para apagar os seus pecados. Então Samuel entende, pelo que o Senhor fala, que obedecer é melhor que sacrificar. E para deixar visível os ensinamentos do Senhor, muitas vezes nós precisamos obedecer. E já se diz muito claro que o abecedário do crente não é ABC, é obedecer. No crentez, nós ouvimos muitas vezes falarem isso, é obedecer. Guardar no mais íntimo, no profundo, no secreto do coração. Verso 22, porque são vida para o que os encontra e saúde para todo o corpo. A sabedoria, ela não é só teórica, ela traz os benefícios que são visíveis no dia a dia, nós podemos sentir. Quando nós agimos com sabedoria, nós podemos ver os benefícios que nos traz. Mas entendemos que vamos ter verdadeira sabedoria com o passar dos anos. No decorrer da caminhada, que nós vamos chegar lá no final e vamos dizer assim, ó, quantas vezes eu fiz errado. Se eu fizesse assim, teria sido diferente. Se eu tivesse a chance, eu faria tudo diferente. Quantos de nós já não pensou? Eu pelo menos já pensei inúmeras vezes e não canso de pensar. E olha que eu sou uma pessoa conservadora, né? Eu sou conservadora, eu não ajo por impulso, eu tento agir milimetricamente. Já é da natureza minha, talvez, da formatação. Eu não ajo muito por emoção, mas mesmo assim, a gente vê que se a gente tivesse a oportunidade, olhando agora a vivência cristã, estando diante do Senhor, vendo quão é bom estar mais perto dEle, buscar a Ele, a gente vê que a gente poderia fazer muito mais. E a vida espiritual, porque é vida espiritual, é um alinhamento com o propósito divino. Então nós vivemos, quando nós trazemos para nós essa sabedoria, nós nos alinhamos com o propósito dos céus. E vai falar também que é saúde. Por que é saúde? Porque os maus pensamentos nos adoecem.
quando começamos a pensar no que erramos, no que fizemos, no que poderíamos ter feito, o que guardamos, isso nos leva muitas vezes a adoecer, a depressão, aquilo que vimos agora na nossa cidade, triste aos nossos corações, a segunda pessoa de uma família, que foi orado aqui pelo presbítero Éder aqui, orou pela família, pessoa que eu convivi enquanto criança. Meu primeiro contato com construção foi ver essa pessoa levantando a casa do meu pai, uma pessoa séria, pessoa querida, mas estava lá na solidão da vida, não conheceu ao Senhor, que mesmo só pode olhar para o céu e ver o Senhor Jesus com Ele. Esses somos nós, que mesmo sós nunca estamos abandonados. Mesmo na nossa solidão, nós podemos saber que podemos olhar para o alto e ver ao Senhor. E essa pessoa não conhecia o Senhor. Provavelmente ele conheceu a religião. Mas a religião não nos religa a Deus, como a palavra assim diz. O que nos volta de novo e nos leva ao Senhor é o Senhor Jesus. O que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós vamos ver que, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Quem nunca falou aquele ditado, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo paga. E não é assim. Quantos de nós errou e depois tem que voltar atrás e remar tudo de novo? Porque tomou uma decisão errada. E o ditado é claro, ditado antigo, mas muito simples e objetivo. Quando a cabeça não pensa, ou seja, quando não pensamos, quando não trazemos os ensinamentos, e nós que somos cristãos, que temos todos os dias a palavra de Deus, ou toda semana a palavra de Deus sendo ministrada, nos alinhando com um propósito divino, somos passíveis de erro. Imagina as pessoas que estão lá. Imagina essas pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós precisamos trazer esses ensinamentos que são falados ao nosso coração. Trazer dia após dia, buscar no Senhor. Ele tem uma palavra para mim e para você. Nós abrimos a palavra, Ele está falando conosco. Quando Ele não vem e fala diretamente, olhando nos teus olhos. Porque a palavra é assim. Ela corta lá, mas ela corta aqui. Verso 23. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Qual o significado de guardar o coração? De tudo, ou seja, de tudo que nós precisamos guardar. De tudo que nós devemos guardar. De tudo aquilo que nós vamos buscando na nossa vida, no andar da nossa vida. A palavra vem dizer que de tudo, ou seja, em primeiro guarda o teu coração. Mas coração, quando a gente fala aqui, não está falando do órgão físico, esse órgão que está aqui pulsando dia após dia. Esse coração que, se ele parar, e se a gente dizer assim, oh, meu Deus, se tu parar um minutinho já era. Esse coração não é o coração físico. É o coração centro das nossas emoções. A Bíblia vai falar que o coração é o centro das nossas emoções. É onde nós guardamos tudo. Aonde está
todas as nossas decisões, todas as nossas emoções e todas as nossas vontades, que está gravado aqui. O cérebro, ele é responsável por absorver todas as informações. O raciocínio, a tomada de decisão, mas é aqui que nós guardamos. É aqui que nós sentimos. É durante o medo que a aceleração do coração, ele bate mais rápido. E nós precisamos guardar o nosso coração. Ele é visto como o centro das nossas emoções. A Bíblia associa o coração à vida moral e religiosa, indicando que é o lugar onde se decide entre o bem e o mal. A tomada de decisão nasce no meu e no seu coração. Tudo parte daqui. E nós precisamos buscar no Senhor, estarmos firmes num propósito, firmes no Senhor, buscar nele, a fim de que venhamos guardar verdadeiramente. E você pode até achar que a alma é o coração, não, é muito no limiar. A alma é um exemplo claro, ela é como sopro de vida, que faz você ser você. Enquanto o coração é quem governa e direciona os passos do mundo moral, físico e espiritual. Então é o coração que determina para onde a sua alma vai ou não vai andar. Aqui está o comando. A palavra vai dizer: se seus olhos forem bons, o resto será. Se nós conseguirmos ver, enxergar a Cristo, enxergar o que é bom, nós vamos transmitir isso ao nosso coração, a ponto de que ele verdadeiramente seja sarado. E a palavra vai dizer assim, ó, de tudo o quanto se deve guardar. Guarda, ou seja, de tudo o que se deve, mishmar natsar. Isso é em hebraico. Duas palavras com duas definições diferentes. De tudo que se deve guardar, de tudo que se deve mishmar natsar, guarda. A palavra primeira, mitmar, ela vai dizer que é a guarda vigilante, posto de guarda, uma guarda observante. De tudo que você deve observar, de tudo que você deve guardar, ficar, estar ligado, dia após dia. Guarde, preserve. Agora, natsar é preservar. Preserve o coração. Precisamos cuidar do nosso coração. Às vezes não adianta, eu venho falar de vigilância, porque às vezes o crente, ele diz, eu preciso orar. Porque eu preciso orar, eu preciso ter relacionamento com Deus. Ele ora, e busca, mas ele não vigia. Ele não guarda o coração. E o que é guardar o coração nos dias de hoje? Queridos, olha só. Proteger das influências negativas. E olha o que a gente vive nesse mundo, olha o que a internet nos passa dia após dia, com o celular nas mãos. Aquilo nos perturba, é imagens, é vídeos, é tanta desinformação, é tanta fake news, é tanta inverdade. Isso alimenta a nossa alma dia após dia. E a gente vai lá e passa para frente. E a gente fica perturbado. Meu Deus, agora o Maduro vai ser deposto. Agora a Venezuela vai bradar e vão... Tem os irmãos aqui, eu acho que estão esperando isso, amém? Nós também estamos. Mas a gente fica nessa expectativa, porque isso é muita informação, e daí a gente lê, de um lugar é uma coisa, em outro lugar é outra. E na televisão é de uma forma, na internet é outra, a televisão não mostra o que a internet fala, e assim por diante, um é julgado. Meu Deus, é tanta informação, é tanta fake news, que isso começa a trabalhar no nosso coração, e nós vamos carregando o nosso coração com isso. E quando nós chegamos para orar,
nós não conseguimos descansar no Senhor. Porque o nosso coração está tão carregado dessas coisas do mundo, sem encontrar daquilo que a gente vivencia. Por exemplo, uma notícia dessa que acabamos de falar aqui abala o nosso coração. Se nós trazer ao nosso coração aqui, nós vamos estar fomentando isso. Temos que orar por essa família, amém. Mas não podemos guardar as más companhias. A palavra vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, e você abre os seus ouvidos para ouvir más companhias, e aquelas influências vêm e carregam o seu coração. E daqui a pouco você já está falando as mesmas besteiras que eles estão falando. Daqui a pouco você está vivendo o que eles estão vivendo. E daqui a pouco você está se desviando da palavra do Senhor. Porque você deu ouvido ao que o mundo está falando. Você deu ouvido às amizades que não são cristãs. E o que nós comentamos, eu e a Aline, nós estávamos lá. E eram irmãos. Então tudo que se falava era de Cristo. Era da nossa vivência com Cristo, então isso apenas nos alimentou. É fato que nós andamos no mundo. O próprio Senhor Jesus andou no mundo, Ele se assentou com os pecadores, com os publicanos, mas Ele era o Senhor. Ele podia ouvir porque Ele não tinha pecado, e Ele estava ali e conseguia ainda trazer palavras. Mas será que nós estamos preparados para isso? Para nos assentar numa mesa dessa e falar do Senhor e não sermos influenciados? Então nós precisamos nos preparar para isso. Para quando nos assentarmos, falarmos com propriedade daquilo que o Senhor quer que nós falamos, a ponto de nós não venhamos a ser influenciados. Amém, igreja? Os pensamentos destrutivos, aquilo que o diabo vem e coloca na sua mente, que levou essa pessoa a fazer isso, que nos leva à depressão, esses pensamentos que vêm batendo na nossa mente, trazendo ao nosso coração, gerando no nosso coração dores da alma, emoções transtornadas. Então nós precisamos nos proteger disso. É na oração, é na palavra, é na vigilância. Queridos, quando nós éramos jovens, e agora tem jovens aqui, a Manu tá brava comigo que eu falei para ela que ela não presta atenção na aula. Brincadeira, filha, eu sei que tu és uma boa aluna. Quando nós éramos crianças, a gente se machucava, a gente era inconsequente, e a gente brincava, corria e se machucava e estava lá. E hoje é uma coisa que se fala que as gerações mudaram, não são mais a mesma porque o metiolate parou de arder. Porque enquanto o metiolate ardia, a coisa era diferente. Depois que o metiolate parou de arder, a coisa mudou. Os jovens não são mais como antes, já não são mais como antes. E tanta inconsequência que o jovem faz. Mas mesmo assim se machucando, depois que cresce, tem uma canção secular que vai dizer isso, que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. É uma canção bonitinha. E que o joelho ralado dói bem menos do que o coração partido. E o jovem vai entender que o ralado do joelho, ele não vai doer tanto quanto o coração lá na frente com as suas decepções amorosas. Porque ele não guardou o coração, ele não tem maturidade para guardar o coração. O jovem, o adolescente, ele não tem essa maturidade que eu e você, que temos uma idade dos 25 para cima, aqui vamos colocar os 25 para cima, uma régua, temos. E que já conhecemos ao Senhor, já estamos vacinados, já passamos pela fase da aborrecência, adolescência e tudo mais, pela fase da juventude onde a gente fazia as coisas por fazer, que achava legal na influência. Nós não temos mais tempo de errar, porque hoje os nossos erros vão ter consequências.
e estão nascendo do nosso coração. É fato que muitas crianças hoje estão crescendo precocemente. A adultilização de crianças está batendo a porta. Nós vimos aí problemas judiciais que estão ocorrendo. As crianças têm muito acesso à informação nos dias de hoje. E isso vai fazer com que lá na frente, se eles não cuidarem, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, eles vão ter problemas emocionais graves. Nós estamos vivendo isso dia a dia. Esse crescimento precoce, ele não é saudável. E eu fiz isso também, errei muito. Dei um celular precocemente para minha filha. Por quê? Porque a gente trabalha, chega aqui, a gente quer resolver o problema, coloca o celular na mão. Para fazer ela brincar, hoje ela vai ser exemplo. Para fazer ela brincar é difícil. Peguei ela hoje para exemplo. E eu sei que não é só comigo. É com a nossa geração. Mas como pais também estamos errando. Estamos favorecendo que isso aconteça, porque hoje a informação está na palma da mão. Nós não tínhamos isso há 20 anos atrás. Esse excesso de informação que nos corrói, a mim e a você, corrói a eles também. O que diz a palavra, pois como pensa em seu coração, assim ele é. Filipenses 4:8 vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É isso que nós precisamos ocupar o nosso pensamento. Com a palavra do Senhor. Com aquilo que é ministrado, com aquilo que nossos ouvem e agrada ao Senhor. E nós nos alegramos nele, as lágrimas rolam, porque é o Senhor falando conosco. É o Senhor tratando as nossas feridas. E quando nós começamos a ouvir isso, nós começamos a guardar o nosso coração. O coração como fonte de vida. Com o que você tem alimentado o seu coração? Ele vai determinar as nossas ações, o reflexo do que a gente vai fazer. É o com que a gente nutre o nosso coração. Se com amor amaremos, se com alegria seremos alegres, se com paciência seremos pacientes, se com bondade exerceremos bondade, se com fé seremos segundo o coração de Deus. Se com a paz de Deus seremos dependentes nele. E agora, se for do contrário, se você alimentar o seu coração com ódio, com mágoas, com dúvidas, com insegurança, com maldade, o que vai acontecer se nós fizermos isso ao contrário? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tiago 4:8 vai dizer assim, chegue perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, ou sejam de ânimo doble, purifiquem o coração. Purificar o coração nele. E o Senhor fez uma advertência lá em Mateus. Pastor Marcos disse que eu vou pregar assim, devia pregar assim, raça de víboras, né? Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do quê? O coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro tira coisas más. Então nosso coração tem que ser bom. Em pleno século 21, com todos esses problemas que o Brasil enfrenta, com todas as suas adversidades, com todos os maus ensinamentos, com tudo que o mundo tem colocado,
Nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser bom. Mas para ele ser bom, nós precisamos guardá-lo. E guardá-lo a 7 chaves. Precisamos orar mais, ter uma vida de gratidão a Deus, é fato. Mas vigiar de sobremaneira, vigilância. Evitar amargura, evitar cobiça, evitar inveja, tudo aquilo que vem ao seu coração, lance fora. Não deixe penetrar aquilo que é ruim no seu coração. Não alimente seu coração com coisas ruins. 3, consequência de negligenciar o coração. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas você sabe que ele negligenciou o seu coração quando ele não foi para a guerra? No momento de guerrear, ele estava lá no palácio olhando as coisas bonitas e viu uma mulher banhar-se lá e a tomou para si. E dali em diante a vida de Davi não foi mais a mesma. Ele se arrependeu, é fato. Encontrou no Senhor o perdão, porque o nosso Senhor é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia. Mas o lançar da semente, a escolha que ele fez, de não olhar para dentro de si e escolher o que estava gravado ali, que o Senhor havia colocado nele as palavras, ele isola essas palavras e prefere fazer o que estava aos seus olhos, inconsequente. E ele colhe obrigatoriamente aquilo que ele semeou. Ele tinha escolha de lançar a semente. O Senhor o perdoou, é fato, sim, o Senhor perdoa, como eu falei, é rico em misericórdia. Mas ele colheu aquilo que ele plantou. Então escolha o que você vai fazer. Escolha a semente que você quer lançar, porque você tem discernimento do coração no Senhor. Guarda o seu coração. E nós sabemos o que aconteceu com Davi. Ele mente, ele se torna promíscuo, né? Mente, assassina, para esconder o seu erro. Isso nasce naturalmente no coração dele. E ele faz uma coisa para tampar a outra. Um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver também que a sabedoria que esse homem mesmo ensina, ele faz tudo ao contrário. 1 Reis 11 vai dizer assim, que a respeito de Salomão, esse que escreve os provérbios, que escreve Eclesiastes, que nos dá tanto conselho, esse homem se perdeu, porque se afasta do Senhor. 1 Reis 11 vai dizer assim, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres, mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Traído pelo seu coração. O coração do homem é enganoso. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir com outros deuses. E o coração dele não era mais fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai, havia feito. O Davi que errou, que seguiu até o fim. Assim, verso 8, assim fez para todas as mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Então entenda, um homem que proferiu palavras de sabedoria que nos direcionam até hoje, errou. Se perdeu no seu coração. E quem somos nós para dizer que não vamos errar?
Quem somos nós para dizer que eu tenho o coração guardado? Quem sou eu para dizer que eu não vou errar? Quem sou eu para dizer que eu não vou alimentar meu coração com coisa ruim? Não que eu estou vacinado, eu já sei, nós não sabemos. Diariamente nós ouvimos coisas que nos doem aos ouvidos e magoam o nosso coração e nós guardamos. E vamos guardando e não descarregamos. E vamos deixando aquilo alimentar o nosso eu, o nosso interior. E aquilo vem como nada, mas a gente vai abafando, vem como nada e a gente vai abafando. Porque a gente acha que a gente pode, que a gente é passível. Não, eu contorno tudo isso aqui. Mas o Espírito quer nos limpar. O Senhor Jesus quer o coração, o Espírito quer o coração somente para Ele. Se nós deixarmos o Espírito entrar em nós, Ele vai limpar o nosso coração. Vai tirar as amarguras, as feridas, aquilo que talvez deixou o seu coração entristecido e que você acha que o amor não existe mais. Aquilo que você acha que não dá de confiar mais em ninguém, que ninguém mais é passível de confiança porque só te lograram. Aquilo que você viu na religião que não te trouxe a Deus e te levou para um caminho de tristeza, de engano. O Senhor está aqui para mudar a nossa história. Precisamos vigiar espiritualmente, é fato. Pedro vai dizer que sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele não vai devorar fisicamente. Satanás não vai devorar fisicamente, ele vai lançar. Ele vai te afastar do Senhor, com palavras, com distrações, carregando o teu coração de emoções que não deveriam estar ali. É assim que o diabo faz, que nos entristece e nos faz parar na caminhada. Precisamos estar sóbrios e vigilantes, como diz o apóstolo Pedro, sóbrios e vigilantes. Talvez não é essa palavra que você queira ouvir essa noite. Talvez você queria ouvir uma palavra de vitória, mas eu estou trazendo para você uma palavra de alerta. Uma palavra que vai nos alertar a nos guardar, a guardar aquilo que é precioso aos olhos do Senhor, as nossas emoções, aquilo que nos dá um direcionamento firme e convicto para a nossa vida de fé, e para a nossa vida sentimental, e para a nossa vida familiar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Oh, assim pequei, meio ao não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Quem sabe canta. Acalma o meu coração,
acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O Senhor precisa acalmar o nosso coração. Nós vivemos um turbilhão de emoções dia após dia. Você que é pai é com os filhos. Você que é mãe é a mesma coisa, você que são pais. Os filhos que acham que sabem tudo. Os que não são pais em busca de relacionamento ou no início do relacionamento. A vida nossa no trabalho, as buscas da necessidade de ter que suprir, isso muitas vezes gera em nós diante das dificuldades, diante da economia, diante de tudo, e trabalhar e suprir, isso tudo vai acarretando em nós um desgaste emocional. E se nós nutrirmos o nosso coração, nós não conseguimos descansar no Senhor. E o Senhor nos convida a descansar nele. Eu queria cantar uma canção, mas o Alessandro não conhece. É muito antiga. Que fala sobre isso. Não tenha sobre ti um só trabalho qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Daí o Senhor vai falar assim, ó, é meu, somente meu, todo o trabalho, e todo o teu trabalho é descansar em mim. Um convite do Senhor a descansarmos nele, a guardarmos o coração nele. Precisamos guardar o nosso coração. O Senhor está nos chamando a guardar o nosso coração. Não olhe para o mundo e nas coisas que nele há. Olhe para o Senhor. Ele tem a resposta certa para mim e para você. Ele vai entrar com a providência necessária. Mas guarde o seu coração. Limpe-se o coração, limpe o seu coração. Deposite tudo que você, todas as angústias, as dores, aos pés da cruz. Aos pés da cruz que há a libertação. É nele que nós vamos encontrar a resposta em meio às dores da vida, em meio às desilusões. Eu vou parar por aqui porque eu não vou nem conseguir mais acabar. O último verso, eu vou só... Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os teus pés do mal. O Senhor quer que nós venhamos a nos guardar, a guardar o nosso coração. Porque se nós não guardarmos o nosso coração... Queridos, nós estamos numa caminhada em direção ao céu. Nós não temos mais volta. Nós começamos a caminhar e o caminho... Esse caminho não tem mais atalho. Quando nós voltamos para Cristo, nós pegamos um caminho que não tem atalho. Há um só caminho que nos leva a Deus. E é esse caminho que eu e você estamos trilhando. Então é hora de nós nos firmarmos. É hora de nós firmarmos nele mais e mais. Se desprender do mundo, se desprender das coisas desse mundo. E guardar o nosso coração nele. Neles onde nós encontramos a paz verdadeira que ultrapassa, excede todo o entendimento humano. Que o mundo não consegue olhar para nós e não consegue olhar para nós e dizer, meu Deus, eles não se abalam, estão alegres. Mesmo em meio às dores da vida, nós precisamos estar fortes nele, no Senhor, alegres nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor. Amém? Se coloque de pé.
Nós vamos depois cantar essa canção, mas eu quero orar com você. Talvez você se sobrecarregou ao longo da sua vida. Coração pesado. Não consegue descansar no Senhor porque se cobra muito. Os resultados da sua vida não foram os esperados. Aquilo que você projetou talvez não foi aquilo que você queria, que você almejou. Mas eu quero te dizer que isso não acontece só com você. Acontece com todos nós. Os resultados que eu e você almejamos, a maioria talvez não vai se concluir. Mas aquele que começou a boa obra em nós, ela aperfeiçoará, ela nos aperfeiçoará, e é isso que vale a pena. Não são os seus projetos pessoais que vão dar alegria ao seu coração. O que vai dar alegria ao seu coração é chegar diante dele e dizer: valeu a pena. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Faça a sua parte e vença também. Amém? Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos, Senhor, diante da Tua igreja, Pai. Falamos daquilo que é mais precioso, a Tua palavra. A Tua palavra que nos alimenta, que nos faz olhar adiante e ver, Senhor, que somos imperfeitos. Mas, Senhor, que estamos num caminho sem atalho, em direção a Ti. Senhor, nós Te amamos, Pai. Nós Te louvamos porque somos Teus filhos. E precisamos entender que precisamos descansar em Ti, mas guardar o nosso coração. Guardar daquilo que o mundo tem jogado aos nossos ouvidos e muitas vezes deixamos escapar e penetrar no nosso íntimo, Senhor. Senhor, sara o coração dos Teus filhos nessa noite. Senhor, reseta, Pai, essas inverdades, essas dores, essas angústias, que eles possam sair daqui nessa noite, Senhor, resetados, Pai. Que eles venham trazer para o seu coração somente aquilo que edifica, Pai. Que eles venham a transformar o seu coração verdadeiramente, trazendo somente aquilo que vai dar a direção verdadeira, que é a Tua palavra, Senhor. Que é o Teu amor, que é a Tua glória, que é a alegria do Teu Espírito. Senhor, que os frutos sejam vistos na vida de cada um, Pai. Que esse fruto do Espírito seja visto na cada um. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus.